Olá pessoal, você que está entrando no canal O Mundo da História, seja muito bem-vindo. Você que já é assinante e você que é visitante. Hoje a aula é sobre fontes e conhecimentos históricos, tá ok? Não perca que vai ter muita coisa para você aprender e ampliar seus conhecimentos. Eu sou o professor Edivaldo Júnior e vamos dar início para mais uma aula. É bom você entender fontes acompanhando a aula que eu falei sobre cultura material e imaterial. Tem muito a ver uma coisa com a outra. Você lembra que cultura material é tudo aquilo que o homem criou, né? Material e imaterial. Não é? Então, essas culturas, não é, que foram desenvolvidas pelo homem, seja ela material ou imaterial, vão ser também transformadas para análise histórica. Então, todas as fontes históricas, tudo que o homem criou, seja material, como vimos naquela aula anterior, ou material, elas vão servir para o homem estudar a sua passagem no tempo. É importante saber que só existe história se existir passagem humana. Então a história ela é conceituada como a passagem do ser humano na Terra. Então toda essa sua passagem na Terra, o homem vai deixar vestígios e esses vestígios eles vão constituir a sua história. Por muito tempo esses vestígios só foram aceitas fontes oficiais. Quais são as fontes oficiais? Está uma imagem aqui. São fontes escritas. Por muito tempo se acreditou que só podia se dar como fato histórico fontes oficiais, registros, livros, pergaminhos. Então o que é que se verificou? Que a história por muito tempo valorizou muito a posição daqueles que estavam em cima. Reis, imperadores, presidentes e etc. Aí vem os historiadores do século XIX, não é, na França, com um movimento chamado de Escola dos Análises, e dizem, não, acho que a história ela tem que valorizar muito mais do que os conhecimentos deixados como fontes oficiais. Tem que valorizar tudo que o homem deixou como vestígio. E nas sociedades que não existiam fontes escritas, vão ficar sem história? Então foi através desse movimento chamado de Movimento dos Análises, não é, que teve Marc Bloch, Luciano Febvre, Jacques Legoff e etc., que a história ela vai começar a ganhar um outro sentido e as fontes históricas elas vão ser representadas por mais outros segmentos, como as fontes materiais, ou seja, uma camisa, um brinquedo. Um brinquedo ele pode relatar muito da história de seu tempo, como a criança brincava no século passado, como a criança brincava no século retrasado. As vestimentas também, a roupa como ela se vestia no século passado, retrasado, esse século, não é? Então isso aí foi começando a dar margem a outras interpretações e deixando cada vez mais a história mais rica, não é? E outros segmentos também, como audiovisual, não é? As fotografias e as pinturas hoje são muito utilizadas como fontes, não é, audiovisual. Se você olhar, tivemos uma aula anterior a essa que analisamos o quadro A Pátria. O que é aquele quadro? Isso aqui, ó, vou botar para você. O que esse quadro representa? Ele representa uma fonte visual, não é? Então a gente também tem que contabilizar esse tipo de fonte para enriquecer. Não é? Então hoje nós temos as fontes escritas, temos as fontes materiais, temos as fontes visuais, temos as fontes audiovisuais, os filmes, né, os documentários, temos fontes orais, sim, sociedades como muitos reinos africanos, eles, por não terem uma escrita definida, então o relato ia passando pelos mais antigos, né, os griots. Os griots são pessoas responsáveis por contar a história de gerações para gerações. Não é? No contexto africano, a maior transferência de histórias ela é feita por esses cidadãos que, ou contando história ou cantando história, transmite para outras gerações os legados dos seus antepassados.
Então isso aí se chama de fonte oral. Então a gente também tem que entender que para o historiador compreender bastante sobre o assunto que ele fala, hoje é necessário que ele tenha, é, no seu desenvolvimento do percurso histórico colaboradores, não é? Então a história ela não se faz unicamente pelo historiador. Então o arqueólogo, o geógrafo, não é? E outras disciplinas, elas também colaboram de certa forma para que o trabalho seja cada vez mais desenvolvido, né? Então, dessa forma, a história ela começou a dar também espaço a pessoas pequenas, não é? Sem tantos poderes como eu, como você, como seu pai, como seu professor, como um vendedor, como um vendedor de picolé, também fazer parte de toda a história, de toda a formação, como os escravos, com as suas lutas, não é? E etc, e etc. A história ficou cada vez mais completa e mais rica e mais fácil de ser compreendida. Então, esse é o mundo das fontes. Então, você está repleto de fontes aí para um futuro, um pesquisador, saber como você vivia no século 21, não é? Como é que as pessoas viviam no século 21. Então, ele pode pegar uma roupa que você deixou, os brinquedos que vocês brincavam, não é? Brincam, né? No momento, estamos falando no momento, então os brinquedos que vocês brincam, as músicas que nós escutamos nesse momento, os filmes que assistimos, e etc, e etc. Então a gente tem diversas fontes que estão aos nossos redores, e sabendo que essas fontes, elas também são conhecidas como cultura material e imaterial, que servem como fonte, uma coisa bem próxima à outra, tá? Se você gostou da aula aí, permaneça, participe sempre, dê um like e compartilhe, tá? Um forte abraço do seu amigo aqui, o professor Edivaldo.